que está no livro Vinha de Luz, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier, quando ele fala sobre o coração puro. É a mensagem número 90. Está em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E Emmanuel faz os seguintes comentários. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da Terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então, vou, antes da prece, cantar uma música. Existe uma tradição milenar, né, aproximadamente 6.000 anos, entre os povos do Oriente, de passar uma mensagem repetidamente. Então, eles inventaram o que a gente chama de mantra para que a mensagem ela não se perdesse, né? Para que a mensagem ela fosse para todos os lugares com o mínimo possível de interferência desses lugares. Um desses mantras é o mantra brasileiro, de autoria desconhecida. Ele tem muito a ver com esse grupo. O nome desse mantra é Vai Florescer. Vai florescer o ser divino que está dentro de você. Vai florescer, vai florescer, vai florescer
O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer. O ser divino que está dentro de você vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Senhor Jesus, amigos espirituais que amparam esse grupo, esse trabalho, nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos reunidos para conversar a respeito de uma emoção que é tão legítima e que tanto faz diferença nas nossas vidas. Fica conosco, Jesus, fiquem conosco, amigos, e que seja de muita paz e de muita reflexão esse nosso encontro. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amigos, eu só vou encostar a janela porque tá fazendo uns barulhos aí, né, externos. Só um instantinho. Fica à vontade, Rosália. Eu já falei para tu com ele que não vai conseguir. Quero essa música para mim. Calma, calma. No grupo. Ô, Rosália, Prontinho. você já tem um compromisso aqui. Olha o que é sintonia. Ao longo da sua apresentação mântrica, diríamos assim, 3 pessoas pensaram exatamente a mesma coisa. Então, hoje eu vou me antecipar ao seu trabalho, me perdoe essa intervenção na fala, e eu vou pedir que você grave, por favor, para nós esse mantra e nos encaminhe, porque nós já temos uma canção que é tema do nosso grupo. É de um grupo musical do lado de Frei Luiz, e a canção chamada Seguir em Direção da Luz gerou até um clipe. Depois eu mando para você. Bacana, bacana. Manda sim. Né? E aí, quem sabe a gente futuramente não grava, né? Se você nos autorizar naturalmente. Sim, claro, com certeza. É domínio público, né? Então, podem gravar à vontade, né? Não tem a primeira vez que eu ouvi, não tem questão de direitos autorais. Não tem. A primeira vez que eu ouvi esse mantra foi com uma equipe que a gente chama de atendimento fraterno ou médico espiritual, dentro de uma confraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, né, que tem 21 polos que funcionam durante o período de carnaval. O polo que eu faço parte é o polo 16, polo Betsaida, e é uma equipe que tem médicos, muitos médiuns, pessoas que trabalham com massagem, pessoas que têm ouvidos muito atentos, pessoas ligadas e aprendizes dos nossos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. É muito interessante, meus amigos, a gente pensar que a gente não presta muito atenção nos nossos sentidos. Se eu perguntasse para cada um de vocês qual o sentido que vocês mais usam, de uma forma quase unânime, vocês me diriam que é a visão. E se eu perguntasse novamente para vocês, vocês já duvidariam se a visão vocês realmente utilizam bem. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha para alguém e já taxa essa pessoa, né, com alguma característica que ao longo da nossa convivência essa pessoa definitivamente não tem.
Jesus já lembrava isso para nós, né? Quando ele fala para que vocês tenham olhos de ver, é que olhar e ver são coisas diferentes, né? Olhar e enxergar são coisas diferentes. A minha irmã, Natália, ela é professora de português e ela diz que se existem palavras diferentes no dicionário, não necessariamente elas são sinônimas. Elas podem representar o mesmo objeto, mas com significado diferente. Quando a gente tem olhos de ver, e é essa a proposta desse grupo, que é florescer, é despertar o ser divino que há dentro de nós, é nos entendermos filhos de Deus, a proposta é a gente ressignificar os nossos sentidos. Eu tenho conversado em muitos lugares por onde eu tenho passado que nós precisamos, cada vez mais, né? Nós precisamos, assim, refletir sobre as nossas moradas. Precisamos refletir sobre as nossas moradas, né? E um aluno de uma amiga minha foi perguntado por ela, no início do ano, onde você mora? Ela estava esperando que ele fosse falar do bairro, da cidade, do país, mas ele escreveu assim: eu moro no meu corpo. Eu achei isso maravilhoso. E muitos de nós não se dá conta dessa primeira morada da gente na Terra. Muito antes do ventre das nossas mães, que devemos gratidão pela oportunidade de nascer, ainda que nós tenhamos diferenças, ainda que nós não as conheçamos pessoalmente, o nosso ventre, o ventre da nossa mãe, é a nossa segunda morada. A nossa primeira morada, que vai nos acompanhar durante toda a nossa estadia terrestre, é o nosso corpo. Essa nossa casa, a que nós devemos observação. Uma observação atenta. Esse é o convite de Jesus. É o convite para todos nós, essa reflexão nessa tarde, para que nós comecemos a prestar atenção nessa morada sagrada, para que a gente floresça esse evangelho a partir do plantio, da mensagem de Jesus. Nós precisamos entender que corpo é esse, que instrumento divino é esse que nós temos a possibilidade de servir a Jesus. Temos a possibilidade de exercitarmos uns com os outros o que é ser filho de Deus. E olha que interessante, muitas encarnações, né? Muitas existências dentro de uma vida, né? Dentro de um espírito. Quantas vezes nós nascemos e renascemos em corpos diferentes, de gêneros diferentes, de raças diferentes, de sexualidade diferentes, não é verdade? Do simples e ignorante ao perfeito. Quantas encarnações, né? Quantos ciclos e quantas possibilidades de nós exercitarmos melhor essa visão, essa audição, esse tato, esse olfato e esse paladar. Então, meus amigos, para a gente entrar nas emoções, nós precisamos entender esses instrumentos das emoções, que são os nossos sentidos. O Evangelho, ele demonstra para nós, na passagem de Jesus, o quanto é importante a observação. A observação do todo. A observação de cada filho de Deus. Quando Jesus nos convida a olhar os lírios dos campos, não é por acaso. Lírio é uma das flores mais bonitas do planeta. E o significado do lírio para os orientais é: eu desafio você a me amar. Olhai os lírios dos campos. Observe o desafio de amar
aquele que pensa diferente de você. E se você ainda não olhou para esse companheiro, olhe novamente. É a etimologia da palavra respeito. Olhar de novo. Observai as aves dos céus. A imensidão, o azul, a beleza e a capacidade de fazer um voo livre sem deixar rastros. Jesus já nos alertava, meus amigos, a importância do sentir para crescer. E a importância do sentir enquanto sentido, tá? Enquanto toque, não enquanto sentimento, né? Do ver, do ouvir, do falar, do tocar, do mastigar. É tão importante que a gente precisa ter atenção plena naquele movimento. Então, se eu olho e olho de novo, eu já faço outras reflexões. Eu já ressignifico as minhas reflexões. Esse convite à observação do sentir, à observação do sentido, para que nós entendamos as emoções, Jesus, nosso irmão mais velho, fez conosco durante toda a sua passagem na Terra. Nós temos nos evangelhos dois montes que são símbolos. O Monte das Oliveiras e o Gólgota, né? O Gólgota representando a tristeza, representando o desenlace, representando a dor, a crucificação e também a libertação do corpo físico. E o Monte das Oliveiras representando a lucidez, representando o despertar, representando a coragem e a ousadia. Observe, meus amigos, a analogia dos montes. Se hoje em dia todos nós fôssemos escaladores profissionais e nós quiséssemos atingir o maior monte que a gente pudesse atingir e a gente só ficasse no solo olhando para o alto do monte, nós não seríamos felizes. Nós ficaríamos frustrados porque a gente não alcança o alto daquele monte. Se algum piloto de avião passasse por nós e dissesse, eu coloco vocês lá em cima, nós ficaríamos frustrados, olhando para baixo, porque nós estamos lá em cima. O que nós não entendemos, meus amigos, o que nós não refletimos é na importância do processo. Jesus nunca disse que o reino de Deus era fácil, rápido ou livre de perigos. Nunca disse. Para a gente alcançar um alto de um monte, nós precisamos passar por todas as experiências que esse monte nos oferece. Sejam experiências prazerosas ou sejam experiências dolorosas. O Monte das Oliveiras é um convite para que a gente suba e olhe para todas as nossas emoções com um olhar mais amplo. Olhar para todas as nossas emoções com acolhimento. Olhar para todas as emoções com o respeito que essas emoções merecem. Esse olhar amplo, Jesus lançou sobre todos nós há mais de 2000 anos, quando ele chega
e na psicografia de Valdo, né, o relato de Joana de Ângeles, quando Jesus chega e olha para toda aquela multidão, se conecta magneticamente a toda aquela multidão, não precisa de caixas, não precisa dessa tecnologia, não precisa de cabos, não precisa de microfones, porque o magnetismo de Jesus é impressionante. É tão impressionante, meus amigos, que a ciência nos explica que em todos nós, né, e aí não é nem religião, é ciência, né? Quem estuda essa parte da aura é a NASA, né? A NASA nos diz que todos nós, seres humanos, temos mais ou menos um palmo de energia para além do nosso corpo, que a gente chama de aura. Né? E aí, lendo os lindos casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, tem uma passagem que cientistas da NASA foram estudar a aura de Chico Xavier. E quando eles estudaram a aura de Chico Xavier, a aura de Chico Xavier atingia 5 quilômetros, meus amigos. Chico Xavier é como se ele tivesse presente aqui em Campo Grande e a aura dele chegasse até Bangu. Até Bangu. Me permite uma interferência, Rosália? Sim, sim. Vamos tentar mensurar o tamanho da aura de Jesus, tendo Sim. como referência de Chico. Não é? Sim, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Que Jesus é o governador do planeta. Jesus já era um espírito perfeito antes da formação da Terra, responsável por cada grãozinho desse planeta. Quando Jesus está sobre a Terra, toda uma aura de luz envolvendo a Terra. Então, quando Jesus se aproxima, naquele Monte das Oliveiras, não há como a gente dizer que não é mais o mesmo. Todos aqueles seres que estão observando Jesus, quando ele começa a falar das bem-aventuranças, porque os aventurados são os ousados, os bem-aventurados são os abençoados. E ele começa a falar, abençoado seja você porque você tem problemas. Abençoado seja você porque você sofre injustiças. Abençoado seja você porque é pobre. E as pessoas ficam, mas como assim? Elas cedem aquele contato, aquela surpresa e aquela luminosidade, entendem naquele tratado de paz, naquele tratado de bem viver, que são as bem-aventuranças, que muitos religiosos de outros grupos religiosos, como por exemplo Mahatma Gandhi, nos dizia que poderiam sumir todas as escrituras. Se as bem-aventuranças permanecessem, o mundo teria regras de bem viver. O hindu Mahatma Gandhi. Quando a gente pega as bem-aventuranças e lê as bem-aventuranças, a gente percebe que ali Jesus faz um tratado para conexões das emoções, dos sentimentos e das ações. Demonstra para todos nós que as emoções passam, mas que elas são legítimas, que merecem ser respeitadas, que merecem ser analisadas. Quando a gente estuda, por exemplo, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos seus itens 4 e 5 é tratado as causas atuais das aflições. O que a gente percebe nesse capítulo? Que a gente tem muitas causas anteriores das aflições, mas a maioria, 90%, segundo os espíritos, são causas de agora. E sabe por que são causas de agora, meus amigos? Porque nós ainda não experimentamos a alegria
de sermos cientistas de nós mesmos. Há um ditado popular que diz: é melhor prevenir do que remediar. Nós estamos prevenindo muito pouco. Muito pouco as nossas ações, muito pouco, porque a gente não dá ouvidos, não convida para sentar, para tomar um café, as nossas emoções. E quais são as nossas 5 emoções, segundo a neurociência, que são emoções universais, que a gente chama de emoções mães? Alegria, tristeza, raiva, medo e desprezo. 5 emoções fazem parte do nosso todo. E elas têm filhas. Elas vão se multiplicando. E nesse momento de isolamento social, as emoções que mais têm falado em nós são a raiva e a tristeza. Das causas atuais das aflições, os espíritos já nos alertam como é difícil encarar a realidade face a face se nós não oferecermos esse segundo olhar, se nós não oferecermos esse respeito à nossa raiva. Quando a gente ouve assim, eu tenho raiva, ou eu sou espírita e não posso ter raiva, a gente está fazendo um desserviço a nós mesmos, meus amigos. Porque a raiva é uma emoção. E emoção é para sentir. A emoção tem sido estudada pelos neurocientistas, já tem sido estudada por muitos grupos religiosos, por exemplo, muitas religiões orientais, como o budismo, como o hinduísmo, né? Já tem estudado a raiva. Já tem estudado essa potência, essa força. Porque a raiva, quando você desmembra a raiva, por que você sente raiva? Porque você está se defendendo de algo. Inconformado com algo. Ou, vamos falar aqui bem baixinho, coração para coração. O maior medo do espírita é ser descoberto. Ser descoberto no seu íntimo. Ser descoberto com todas as suas alegrias, com todos os seus prazeres e com todos os seus dissabores. Estamos num país, meus amigos, que é o país mais ansioso do mundo. Um país que, nesse período de isolamento, se despede de mais 30% de pessoas pelas vias do suicídio. Sabe por que muitas pessoas se despedem dessa forma tão dolorosa? Porque ninguém disse para elas que as suas emoções são legítimas. Porque ninguém disse para elas que elas podem ficar tristes, que elas podem sentir medo, que elas podem sentir raiva. Hoje, mais cedo, estava conversando com a Mocidade Espírita Heloísa Helena, que é a mocidade que eu ajudo a coordenar aqui em Campo Grande, no Centro Espírita Discípulos de Jesus, e uma das evangelizandas, ela é geóloga. E nós estávamos tentando entender como se dá essa queimada tão rápida como que está acontecendo no Pantanal, aqui no Brasil e na Califórnia, nos Estados Unidos, e o que consegue conter a queimada.
E ela estava explicando para nós que diante de um fogo muito intenso, o que contém a queimada é o próprio fogo. Por isso que os caiçaras, a população local do Pantanal, faz pequenas rodas de fogo rodeando a floresta, rodeando a queimada. Porque o fogo vai se aproximar e vai parar ali, naquela barreira. Muito interessante. Olha que interessante. A raiva, quando a gente joga assim no Google, eu posso mandar para vocês depois, eu mando pelo e-mail, os desenhos. Como é que a raiva ela é desenhada pela neurociência? É um corpo com a cabeça pegando fogo, pessoal. Pega fogo a cabeça, pega fogo o peitoral e pega fogo as mãos. Por isso que quando a gente tem raiva, a gente fala e fala assim, não, desculpa, eu falei sem pensar. Não é assim? Falei sem pensar. Não tem como a gente falar sem pensar, né? A gente não filtrou, mas a gente pensou. E é por isso também que quando a gente sente raiva, a gente quer socar alguém, ou quer socar algum lugar. O domínio da raiva, ele fica na parte superior do nosso corpo. E o nosso aspecto no nosso rosto, nossa sobrancelha, ela fica assim, né? Curvadinha assim. Os nossos olhos, eles ficam brilhantes quando a gente está com raiva, assim, fica muito, né? Estressado. E o nosso lábio, ele fica estreitado. Então, a gente se prepara para golpear alguém. E é uma sensação, gente, tão forte, tão forte, tão forte. Eu tenho certeza, né? Estamos entre amigos, eu tenho certeza que vocês estão entendendo muito bem o que eu estou falando, né? É impossível algum de nós não ter sentido raiva um momento da sua vida que seja, não é verdade? A gente fica com muita vontade de colocar para fora, com muita vontade de incendiar. Olha que interessante. Eu tenho um amigo budista, o nome dele é Gustavo, e ele uma vez falou para mim, Rosália, quando você estiver com muita raiva, estiver prestes a brigar com alguém, observe os seus pés. Por quê? Ele falou, tenta fazer isso. Você está ali no início da raiva, quando você ainda consegue controlar um pouco, está no meio de uma discussão com alguém, observe os seus pés. E aí, passou um tempo, eu estava conversando com meu irmão, e ele começou a implicar comigo, porque é engraçado, né? A gente fica mais velho, mas os nossos irmãos são sempre implicantes, não é verdade? E ele começou a brincar comigo, a implicar comigo, e eu fui entrando na brincadeira dele, né, na pilha dele, fui ficando estressada, e aí eu lembrei do Gustavo e olhei para os meus pés e comecei a rir. E meu irmão não entendeu nada, ele falou, o que houve, Rosália? Demorei tanto para te estressar e agora você está rindo? Sabe o que eu reparei, gente? Que quando a gente está com raiva, a raiva não atinge nossos membros inferiores. Não atinge. A gente continua ali paralisado. A gente quer socar alguém, mas a gente nem sabe por quê. Não é uma emoção que conduz a gente em 100% do nosso corpo. Se a gente pega esses mesmos trabalhos e olha o que a alegria faz com a gente, vocês vão ver que o nosso corpo todinho está quentinho. A alegria esquenta os nossos pés. A alegria movimenta os nossos pés. A raiva não. A raiva é uma emoção potente, mas ela passa. O que fica é a memória. E aí, a gente brigou com alguém, estava com muita raiva daquela pessoa naquele período,
Passa 20 anos, a gente não fala com a pessoa e nem lembra por quê. E aí a gente precisa lembrar, né? Precisa reativar a memória para trazer a raiva de volta. Olha que interessante. As emoções passam, a memória traz essas emoções de volta. E a raiva, ela vai se dando, pessoal, de muitas maneiras. Muitas maneiras. A primeira maneira, que a gente diz que é uma filha da raiva, é um aborrecimento. A gente ficou muito incomodado com alguma coisa, a gente fica muito aborrecido. Ela vai crescendo. Depois desse aborrecimento, a pessoa falhou com a gente uma vez, a gente fica aborrecido. Vai falhando várias vezes com a gente vai ficando frustrado. Olha que interessante. E a pessoa continua a falhar repetidamente, cada vez mais forte. Depois de aborrecido e frustrado, a gente vai ficar irritado. A irritação é mais uma filha da raiva. Agora, sabe o que é interessante? Uma das filhas da raiva é o que a gente chama de argumentação. Um exemplo. Nós vivemos num país hoje que tem polarizado muitas ideias. Muitas ideias. Sobretudo por falta de desconhecimento. Um grupo se intitula extremamente à esquerda e outro grupo se intitula extremamente à direita. E esses grupos são muito... duelam muito, né? Não constroem pontes. Cada vez se muram mais. E cada vez um coloca um apelido no outro, que aí quando esse grupo daqui vê um membro desse grupo aqui, ele já encaixa esse sujeito numa bolha. E perde a oportunidade de refletir com esse sujeito. A argumentação, nesse caso, é um deboche. É você não entender que ali também tem um filho de Deus. É você não compreender que ali alguém com uma história de vida diferente da sua. E aí, meus amigos, a gente vai murando, vai ficando mais violento, vai ficando mais amargurado, vai ficando mais vingativo. E o que a gente percebe? Esses grupos que se intitulam extremos demais, tem um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, que ele escreve um livro chamado A Era dos Extremos, que ele conversa nesse livro justamente sobre esses extremos, esquerda, direita, capitalismo, socialismo, enfim, comunismo e nazismo, né? Os extremos, ele demonstra no livro dele como os extremos, na tentativa de se afastar, eles vão ficando bem próximos. Meus amigos, a gente pode argumentar com o nosso namorado, nossa namorada, nosso amigo, nosso marido, nossa filha. A gente pode argumentar sabores de pizza. A gente pode argumentar para onde a gente vai passear. A gente pode argumentar sobre qual planta a gente vai comprar. A gente pode argumentar sobre qual música a gente vai ouvir no almoço de domingo, o que a gente vai comer no almoço de domingo. Mas existem temas que nós espíritas devemos ser assertivos. Independente de ideologias que nós simpatizemos. Porque ser espírita é lembrar que todo mundo é filho de Deus. E que todos nós estamos aqui nesse planeta para aprendermos uns com os outros. Então,
definitivamente, homofobia nenhum espírita deveria ser. Racismo, nenhum espírita deveria ser racista. Sexismo, machismo, nenhum espírita deveria ser. Eu estou conversando com vocês com o máximo de honestidade, com o máximo de carinho e com esse novo olhar, lançando esse novo olhar sobre a raiva. Porque se a gente não ressignificar as nossas trajetórias hoje, a gente vai deixar o fogo queimar. E se o fogo vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, não vai sobrar ninguém para contar a história. E a gente vai desencarnar sabendo que podia ter feito e sem fazer. A gente vai deixar essa raiva crescer de uma tal maneira, tão negativa, que ela vai ganhar o seu ápice negativo, que é a fúria. A gente tem visto manifestações de fúria com pessoas cada vez mais próximas a nós. E eu pergunto, você que está disposto a despertar, que está disposto a florescer, que se entende um ser divino, que se entende um filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança, que sai do simples ignorante e sabe que em muitas encarnações vai viver como homem, como mulher, como negro, como branco, como rico, como pobre, até atingir a perfeição. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas não é uma coisa, meus amigos, grandiosa para todo o planeta. A nossa maior casa. A gente precisa começar a fazer coisas para nós e para a nossa primeira casa, o nosso corpo. Depois, pacientemente, nós vamos fazer muito pela nossa segunda casa, que é o nosso lar. Até ampliarmos a sensação, até ampliarmos o estudo das emoções e atingirmos a nossa maior casa, o planeta Terra. Essa nossa grande morada azul, que foi cuidadosamente construída, auxiliada na sua construção por Jesus, esse grande irmão que espera o nosso avanço, que confia em todos nós e que sempre nos entendeu Filho de Deus. Para a queimada não chegar até nós, nessa sensação mais alta, negativa, da raiva, a gente vai precisar fazer pequenos foguinhos na nossa trajetória para essa queimada não continuar. Ou seja, olha que interessante, a fúria também se combate com raiva. A raiva do fogo se combate com a raiva da barreira. Olha que interessante como a natureza nos explica. Mas é uma raiva diferente. Assim como a utilização negativa da raiva é a fúria, a utilização positiva da raiva é a determinação. Todos nós temos relatos aqui de momentos em que nós fomos determinados e modificamos a nossa realidade. A raiva transformada é a determinação. Para que eu contenha a fúria que dominou as redes,
Eu tenho que ser determinada para não responder às ofensas. Eu tenho que ser determinada para prosseguir nos autocuidados. Eu tenho que ser determinada a estar todos os sábados, 4 horas da tarde, conversando sobre temáticas construtivas. Eu tenho que servir a Jesus. O lado bom da raiva, quando a gente convida a raiva para tomar um café, quando a gente não se preocupa em remediar logo, mas a gente se preocupa em conhecer, se prepara para conhecer, a gente vai transformar essa raiva. A gente vai entender que é legítimo sentir medo, que é legítimo sentir tristeza, que é legítimo sentir alegria. Mas como muito bem simbolizou a espiritualidade, a Chico Xavier, diante de uma angústia muito grande, em que ele pede um lembrete de que aquilo vai passar, a espiritualidade manda para Chico uma frase pequena. Isso também passa. Meus amigos, as emoções passam. Nós precisamos aprender com essas emoções. E para que a gente aprenda com essas emoções, nós precisamos observar o que o nosso irmão mais velho fez diante de acontecimentos tão tempestuosos na sua época. Jesus e todos os espíritos despertos se preparam mais e se preocupam menos. O prefixo pré é anteceder, né? Se eu me preocupo, eu estou antecedendo uma ocupação de algo que eu nem sei se vai acontecer. 95% dos nossos sofrimentos na vida foram em vão. Não é verdade? 95% das vezes que a gente imaginou que ia acontecer, não aconteceu. O que a preocupação ela faz com a gente? A preocupação leva a gente para o futuro e deixa a gente lá. E a gente esquece de viver o presente mais precioso, que é o presente. Chico Xavier já nos lembrava que viver no excesso de passado gera em nós comportamentos depressivos. E viver com excesso de futuro geram dentro de nós comportamentos ansiosos. A preocupação é uma dificuldade muito grande que nós temos para concretizar as urgências, o agora. É como se cada vez que a gente ficasse preocupado, a gente perdesse o foco e começasse a se distrair. Agora, quando a gente se prepara, a palavra já diz, a gente para previamente para observar os acontecimentos. Nesse momento de isolamento social, de uso excessivo da tecnologia, há um grande paradoxo. Nunca na história das nossas vidas nós ficamos tão conectados virtualmente. Nunca
da história das nossas vidas, nós ficamos tão desconectados de nós mesmos. É um momento em que a gente não tem bengalas. É um momento que a gente tem que se resolver com o nosso espelho. É um momento que a gente se pergunta: o que eu quero enxergar aí do outro lado? O que eu reflito? Meus amigos, a gente se preparar é a gente subir o Monte das Oliveiras pensando que nós fizemos o melhor que a gente podia fazer. É subir o Monte das Oliveiras e ouvir um Jesus agradecendo pelas nossas ousadias nesse planeta. É ouvir e sentir o toque de Jesus nos nossos corações, nos afirmando a possibilidade da gente recomeçar sempre. Ouçamos a nossa raiva, reflitamos com a nossa raiva, convidemos a nossa raiva para que a gente sinta o que acontece com o nosso corpo, o que a gente pode modificar. Tá bom? Por enquanto é isso. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Bom, provavelmente quase todos aqui, mas você ainda tem, são 17 horas, até as 24 horas, quantas horas são? Pode ir até meia-noite. Com certeza todo mundo vai adorar estar na sua companhia, você na nossa. Eu deveria ter feito alguns apontamentos aqui, não fiz. Eu vou tentar falar de memória. Primeiro, a sua comparação própria acerca do fogo, que é paradoxal. Bater fogo com fogo, né? Fica uma coisa meio subjetiva, né? Vai entrar no terreno da psicologia, mas a maneira como você colocou, tão delicada, tão suave, tão verdadeiramente racional, ao mesmo tempo emocional, essas pílulazinhas quase homeopáticas durante um pouquinho menos de uma hora, fez com que a gente refletisse acerca de alguns paradigmas, e alguns foram rompidos agora. Pode estar certa disso. Segundo, eu estou respondendo pelo grupo, porque a gente conhece cada um dos nossos companheiros daqui. Nós só vamos subir o monte mais alto se você vier com a gente. Se você nos acompanhar, iremos todos juntos, um ao lado do outro. Com certeza. É por aí. E terceiro, que o ser humano precisa ter contato com esse tipo de leitura acerca do comportamento humano e, sobretudo, a raiva, né? E é algo que a gente ainda não está conseguindo trabalhar. Essa ressignificação desse sentimento, que é muito forte em nós ainda, porque somos ainda atávicos, né? O passado reverbera muito ainda em nosso presente, né? Somos herdeiros de nós mesmos, né? Nós somos construtores de nós mesmos. Então, hoje, a gente vive sob a reverberação dos ecos do passado, do nosso próprio passado, que ecoam até hoje, né? E esses sinais, quando eles pipocam, são nada mais nada menos que gatilhos que a vida, ou seja, o Senhor da vida nos proporciona para nos autoconhecermos. E tem uma frase de um autor espiritual bastante conhecido nosso, chamado Hamed, que ele diz para nós, nos exorta a nós palmilharmos a nossa geografia interior. Algumas vezes já colocamos isso aqui. E o que acontece? Boa parte das vezes, quando a gente está frente a frente a algum embate, é natural que a gente tenha duas reações, ou de recuo, ou de ataque. Ou a gente se fecha, ou a gente reativa, né? Então, encontrar o ponto de equilíbrio nesses dois hemisférios é um processo muito delicado, que vai demandar a coragem de se auto-observar, a coragem de se auto-aceitar na condição de filho de Deus. Estamos aqui
para experienciar as lições que nós mesmos escolhemos exercitá-las. E terceiro, tem outras coisas, mas muita gente quer não falar. E terceiro, que o seu trabalho nos despertou um sentimento que a gente trabalha muito para nos desvencilharmos dele, que é o sentimento de posse. A posse. Só que o nosso sentimento nesse momento não é um sentimento de posse material, é um sentimento de posse cristão. E por que, Rosália? Porque o grupo quer você pra gente. Não é, gente? É uma flor que floresceu agora à tarde de sábado, né? Uma pessoa leve, alegre, bonita por dentro e por fora, e que nos conduziu assim para algumas paragens internas que até então a gente desconhecia ou não tínhamos coragem de apreciá-las. Muito Eu obrigado. quero Rosália para mim. Não, é do grupo, né? Só não é egoísmo aí, esse é um sentimento negativo. Eu já até sigo no Instagram. Então, minha querida, no finalzinho a gente arremata, né, a nossa fala, vamos dar a vez aí a Camila, outras tantas pessoas que levantaram a mãozinha para falar com você. Muito obrigado. Sim, nada, que agradeço. Tem a Camila, depois é a Nádia. Ei, Rosália, tá boa? Prazer. Olha, eu fiquei aqui caladinha, só te ouvindo falar, e eu fiquei sentindo tudo que você expressou agora. Fiquei pensando nos momentos de raiva, de ódio, porque eles vão e vêm durante a nossa vida inteira. Não adianta a gente achar que a gente vai passar só o momento de raiva, só o momento de alegria. Então a gente tem que se preparar espiritualmente, é o que você falou. Dá um passo atrás, prepara, vê se aquilo é realmente a atitude que você quer tomar. E é a coisa mais difícil que existe para fazer no dia a dia. É você se policiar para evitar uma eclosão de momento de raiva. Então, você se expressou super bem. Eu amei. E você vai ser muito bem-vinda aqui no grupo, viu? Muito mesmo. Um prazer. Muito obrigada. Obrigada a você, Camila. Depois da Nádia, a Maria Raquel, tá? Posso? Pode, Nádia, você. Rosália, minha linda. Muito, 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 muito obrigada por colocar em palavras uma coisa que eu faço que, de uma certa forma, me deixava muito, entre aspas, culpada. Eu fico com raiva das coisas e eu gasto minha raiva, sabe? Eu espero, eu gasto a raiva, eu remoo a raiva até ela se extinguir. E eu achava, eu tinha um conceito de que tinha alguma coisa que não estava bem certa. E você acabou de dizer que é mais ou menos assim que tem que proceder. Muito, muito, muito grata por justificar esses meus momentos de raiva em que eu falo e penso e sinto e espero gastar minha raiva para depois retomar as coisas muito, muito, muito agradecida. E queremos você aqui, tá, Rosário? Obrigada, obrigada. Você, Raquel. Sou eu, então. Oi, Rosália. Oi, Raquel. Muito bom ouvir, refletir junto. Eu tenho uma dúvida, mas antes eu vou fazer uma colocação, porque vocês já sabem desse meu relato. Eu, durante muito tempo, me vi muito raivosa, e só que era algo que me incomodava muito, deixar aquilo acumular e, de repente, aquela explosão. E com tudo que você relatou, descreveu aí, daqui para cima, um fogaréu só consumindo,
e que eu atirava o fogo em primeiro que tivesse ali chegando, podia nem ser o foco da raiva. Mas eu passei durante 2 anos num tratamento que eu mesma assim me descobri e me meditismo o item nosso, assim, muito feia. Eu achei horrível ser aquela bruxa daquela forma. Então, hoje eu tenho a raiva, eu acolho a raiva, mas eu não tenho mais aquela explosão de atirar e a violência da raiva em si, né? Então, a dúvida que ficou é essa. Nós combatemos fogo com fogo. Mas esse combate do fogo com o fogo é o meu próprio fogo. Não combater o fogo do outro com o meu fogo. Eu entendi certo? Já está o áudio. Sim, sim. Os dois fogos são você. O fogo que está te consumindo é a fúria, é a raiva no seu mais alto grau. E o fogo que você vai combater é a raiva transformada, é a determinação para conter a sua fúria. Por isso que é importante, porque a raiva, como toda emoção, ela cresce. A gente não tem impulsos de raiva. Raiva é uma emoção que passa, e ela só não passa se a gente estiver alimentando. Então, essa observação inicial, ela vai prevenir muito os nossos acessos de raiva. Se eu começo a perceber que eu estou com raiva, né, estou diante de uma discussão, começo a perceber que eu estou com raiva, no início dessa percepção eu já falo, olha só, não dá para a gente continuar essa conversa agora, porque eu vou ser muito ignorante com você e depois eu vou me arrepender. E reparem, meus amigos, muitos de nós não nasceu espírita. Não é o meu caso, né? Eu nasci em berço espírita. Mas muitos de nós que passamos por diversos grupos religiosos, sobretudo cristãos, nós interpretamos as emoções negativas que nós consideramos negativas, a raiva, o medo e a tristeza, sob o viés da culpa. A culpa tortura a gente. A culpa é cólera. O espiritismo e a sua reflexão atemporal, ele nos propõe a ressignificação dessa culpa e essa transformação da culpa em responsabilidade. Quando a gente pede muita desculpa, a gente está tirando a nossa culpa. Se eu tenho o costume de chegar atrasada, por exemplo, eu chego a um lugar, tem um amigo me esperando, eu falo, desculpa por chegar atrasado. Estou tirando a responsabilidade. Que são os órgãos físicos que representam o medo. Então, meus amigos, as emoções,
quando não entendidas, não ressignificadas, ou seja, quando a gente não ressignifica o medo, transforma esse medo em cautela, quando a gente não ressignifica essa tristeza e transforma essa tristeza em autoconhecimento, quando a gente não ressignifica essa raiva e não transforma essa raiva em determinação, a gente vai adoecer de verdade corporalmente. E por que a gente vai adoecer de verdade corporalmente? Porque espiritualmente nós já estamos adoecidos, consumidos pela cólera. Então a gente precisa realmente começar, quantas vezes for preciso, esse trabalho de autoconhecimento. Em uma das questões do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: aonde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Aí, pequenos, a gente ouvia da nossa mãe, da nossa avó: põe a mão na consciência, né? Aí a gente fazia assim. A consciência física está aqui no cérebro. Mas não é da consciência física que os espíritos estão falando. Os espíritos estão falando da consciência espiritual. Aonde está a nossa consciência? No espírito. Aonde está habitando o espírito. A nossa consciência é o nosso corpo inteiro, meus amigos. E essa é a nossa primeira morada. E é por isso que a gente precisa sair desse nosso encontro, já que diz Emmanuel que em 5 minutos de conversas edificantes a gente nunca mais é o mesmo, não é verdade? E a gente está muito mais do que 5 minutos. A gente tem aí um gás para a semana inteira. Que a gente reflita, de verdade, sim. Que a gente procure cada vez mais esse olhar carinhoso para o nosso corpo. Né? Quem fala para vocês aqui é uma Rosália que foi muito desleixada durante muito tempo no seu corpo. Que precisou passar por um concurso público, por uma perícia médica, para ver que não estava se cuidando da maneira que deveria. Achei problema de pressão alta em mim, achei pré-diabetes em mim, e foi um susto muito grande. Saber que aquelas emoções estavam sendo acumuladas e adoecendo meu corpo. E aí, determinada, em vez de ficar com uma raiva paralisante, com uma fúria de não poder assumir a minha matrícula de imediato, eu transformei essa raiva em determinação, em cuidado com o meu corpo. E é por isso que eu estou falando para vocês com a qualidade de quem está nesse processo de transformação. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Eu quis tirar essa dúvida, porque muitos de nós ainda buscam justificativas para as nossas não determinações. Então, às vezes, essa fala de combater o fogo com o fogo dá a impressão de que é assim: olha, eu sou raivosa mesmo, é isso aí mesmo, e se você vier com fogo, eu também vou com fogo. E aí eu disse: epa, não, eu acho que eu preciso entender bem direitinho, porque eu penso que com os 2 anos diariamente me debruçando em cima do item 9, capítulo 9, eu ressignifiquei e eu hoje me vejo com essa palavra que eu não usava, mas com a determinação em vez da cólera no lugar, essa transformação. E aí, olha, seja bem-vinda sempre, a gente precisa subir o monte juntos. Obrigada. Tem mais alguém, Tati? Não, Lu, eu ia devolver a palavra para você. Ah, bom. Dizer mais o quê? Né? Já foi tudo tão bem colocado. Eu tive que fechar meu microfone, porque aqui em frente tem uns cachorrinhos que estão latindo o tempo todo. Né? Até peço desculpas por isso. Mas, Rosália, a gente só resume, né, esse sentimento que você nos despertou como gratidão
por essa oportunidade de nos trazer esse conhecimento, como nós colocamos ainda há pouco, né, de uma forma tão leve, leve como você é, né, e artista, né? O artista tem um olhar diferenciado para a vida, né, para si próprio. E essa transmutação, essa transformação é um processo que demanda um esforço estoico. Hoje até talvez mais do que antes, porque nós estamos nos credenciando para voltarmos para o planeta Terra daqui a alguns momentos, né? Lá adiante. Então, eu acredito que todos nós estejamos embarcados no último trem do progresso. Eu costumo até brincar, né? O último vagão do trem do progresso. Quem está aqui, nós estamos reunidos diariamente, desde final de abril. E o grupo vem num crescendo, né? E cada pessoa, né? Cada irmão... Março. Oi? É isso que eu ia falar, 27 de março. Ah, eu falei... Não, foi março, março começou com 5 participantes. Em abril chegou quase a 30, assim, uau! Né? E obrigado, Raquel. E para nós, assim, é como se fosse um reencontro, né? Esse momento, a gente já conversou sobre isso, com certeza, na espiritualidade. Né? E aí vem um momento em que a situação nos conduz, né, e que nos oportuniza, né, esse reencontro, nessa tarde de corações afins, cada um oferecendo um pouquinho do que tem, né, um pedacinho do seu coração, e amparando ao outro, né, com uma palavra amiga, né, com uma canção, com um mantra, com um sorriso no rosto, com a mão no queixo, né, e sorrindo mais uma vez, porque eu acho que é isso que Deus espera de nós, né? Amarmos uns aos outros. Não esse amor transcendental que Jesus nos ensina, e que é muito difícil para cada um de nós. É dificílimo também, nunca ninguém falou que era fácil. Né? Mas, por fim, reforçando a fala da Raquel, que eu acredito que seja um sentimento comum a todos nós, a sala é sua, a casa é sua, a alegria de florescer é seu, venha quando puder, quando quiser, sabe, nos brindar com a sua sapiência, com a sua experiência, com o seu carinho, compartilhando conosco esse sentimento bom, né, de nos colocar para cima, né? Nem todo ser humano tem essa capacidade, né? Isso aí, cada um já vem pronto, né? Como frescarina, né? Que o antigo macarrão colocou na água e já está prontinho. Então, aí ingressa na doutrina e de repente vira essa massa maravilhosa que todos nós somos. Rosália, querida, muito obrigado, né? Que Maria de Nazaré te envolva assim o seu coraçãozinho com muita luz, com muito amor, mais do que você já recebeu até hoje. Que os seus amigos espirituais te amparem diuturnamente, te intuindo ainda mais, influenciando ainda mais, te instruindo ainda mais para que você possa, né, futuramente ser mais uma das apóstolas, além do que você já é, né, de Jesus entre nós. Que Deus te abençoe. Para nós fecharmos o nosso Papo da Tarde, né, com o coração exultante de alegria e essa oportunidade que você nos proporcionou, vamos reforçar o nosso pedido. Grava para a gente o mantra, só o áudiozinho, uns 3 minutinhos, e manda para a Marisa, manda para a gente compartilha no grupo. Que Deus te abençoe, querida. Muitíssimo obrigado. Alguém gostaria de conduzir a prece? Com certeza alguém está querendo colocar o coração na boca, mas aí a timidez não deixa, né? Algum voluntário? Raquel vai abrir o microfone. Eu dei o tempo para dar vez para outras pessoas, mas parece que ninguém se apresentou, né? É contigo, Raquel. Então, vamos lá. Com essa alegria, com essa gratidão em nossos corações. Jesus, sempre entre nós, os nossos zelosos mentores ao nosso lado, nos inspirando a todos, no sentido de acolhermos Rosália entre nós, abrindo os nossos canais para a compreensão, para o entendimento de tudo que ela trouxe para nós hoje. E é apenas com muito afeto, com muita alegria nos nossos corações que levamos esse agradecimento a toda a equipe espiritual que nos assiste, a presença de cada um, mas que nós também lembremos
daqueles que não puderam chegar, que possam receber onde estiverem as alegrias do nosso coração. E lembrando, desejando que o bem prevaleça sobre todos os males, mas não é esse bem que chega como um milagre, sem nenhum esforço, que esse bem que prevaleça sobre todos os males seja construção, seja fruto de trabalho constante, cotidianamente, por cada um de nós, porque ao crescermos individualmente, nós somamos, nós nos damos as mãos, nós fazemos, compomos uma corrente de força, de luz, de boa vontade. E é assim que nós vamos, passo a passo, nos erguermos para subirmos o monte, cada dia, pequenos passos que sejam, mas que eles sejam constantes em direção à luz, em direção às mãos de Jesus, que nos aguarda amorosamente. E assim, agradecidos em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, dos nossos mentores, desejando irradiar a todos que necessitem de alegria, de saúde, de paz, de luz, que nós sejamos, Senhor, mensageiros de cada sentimento desse. Graças te damos, que assim seja. Que o bem prevaleça sobre todos os males. Graças